tá funcionando aqui o áudio. Tá certo. Eu queria mostrar minha camiseta do David Jones. Eu vou mostrar, calma aí. David Jones. Hulk vs Avengers. Pois é. É isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Cincão. Eu poderia fazer uma encenação do meme do grande galo cego aí, né? Poderia. Tem uns nota de 5 ali. Mas eu não vou fazer isso não. Eu poderia falar algumas coisas sobre mim. Acho que seria interessante. Uma coisa. Eu gosto muito de geografia, mano. Eu gosto de geografia. Gosto de videogame. Eu gosto de pensar nas coisas também. Pensar nas coisas que existem, pensar nas coisas que não existem. Todas essas paradas aí, acho legal. Acho interessante pensar nessas coisas aí. As coisas que eu... Nossa, minha voz vai pro caralho. Bom, até agora no momento eu não tô gostando muito da introdução desse vídeo. E eu já fiz um outro vídeo, eu acabei de gravar um outro vídeo de 20 minutos e eu não gostei. Não gostei, mano. Falei muita bosta. Eu me perdi no conceito do mundo das ideias. Só que esse conceito do mundo das ideias, ele é interessante sim, mano. Ele é interessante sim, tá ligado? Eu acho legal, mano. Acho maneiro até. Mas eu achei meio foda-se. Tipo assim, o ponto é que o mundo das ideias, ele é uma espécie de perda de tempo, digamos assim. Ele é uma concepção interessante, sim, mas ele tem um grande problema, que é que as pessoas não vão entender ele muito bem. E geralmente as pessoas não entendem ele direito. E quando elas não entendem, elas ficam dizendo, porra, mas que bagulho, que papo de maconheiro, velho. Que papo chapante, velho. Que bagulho, tá ligado? Sei lá, eu acho que esse é o problema, né? Eu acho que o problema é você pegar e, tipo assim, você vai conversar sobre o mundo das ideias. A melhor resposta que alguém te dá sobre o mundo das ideias é: legal, interessante. Ou talvez a pessoa disser, tipo assim, cara, eu acho muito legal. Aí você fala, por quê? E a pessoa dá um motivo muito interessante. Tipo, você fala, mano, eu acho muito maneiro essa parada do mundo das ideias. Eu vivo pensando no mundo das ideias o tempo todo na minha casa. Tipo, o mundo das ideias é muito interessante porque você tem acesso a uma parada que não existe. Eu adoro pensar em coisa que não existe. Aí a pessoa começa a falar, aí você começa a entender. Isso é legal. Eu acho isso maneiro. Mas agora, a pessoa chega e fala assim, o mundo das ideias eu não gosto. É só porque a pessoa fala, porque eu não entendi. E você vai passar 10 minutos tentando explicar. E a pessoa provavelmente não vai entender, porque, sei lá, ou a pessoa vai entender e falar, é isso? Mas fala, é isso. Tá ligado? Sei lá, eu vou parar de falar sobre isso porque eu já desperdicei um vídeo inteiro falando sobre isso e eu não quero fazer isso de novo. Mas eu acho que deu pra entender o que eu quis transmitir aqui. Se você entendeu, parabéns. Se você não entendeu, esquece. Não vale a pena. Mas uma coisa interessante que eu falei no outro vídeo, que eu queria falar de novo, é sobre escapismo, né? Que é tipo assim, o escapismo é uma das melhores coisas que a nossa mente consegue fazer. Por quê? O melhor exemplo de escapismo cotidiano que eu consigo ter na minha cabeça é tipo assim, quando você tá num momento que você não quer estar. Por exemplo, uma fila de hospital, sei lá. Aí você tá na fila do hospital e aí você vê um monte de velho, fala, nossa, gente doente, criança chorando, criança correndo. Você fala, caralho, que bosta, né?
Queria estar na minha casa coçando meus ovos enormes moles. Meus ovos moles, né? Aí você pensa, poxa vida, imagina se meus ovos realmente fossem moles e eu coçasse eles, apertasse eles assim, ó. E isso fosse igual aqueles brinquedos, aqueles Angry Birds Smashes, que eram os Angry Birds que tinha água dentro, uns Angry Birds de borracha assim. Não precisa ser Angry Birds, pode ser qualquer coisa, aquelas coisas que tem água dentro. Você aperta e aí, tipo, ele forma uma bolha assim, ó. Imagina se as minhas bolas fossem assim. E aí, quando você para pra olhar, você passou 10 minutos pensando nisso. Acho que vou espirrar. Puta vida. Espirrei mesmo. Enfim, o escapismo é legal por causa disso. Porque você para de encarar a realidade do jeito que ela é. E às vezes a realidade é bem chata, né? Às vezes a realidade é meio sem graça, ou às vezes a realidade é tipo. Às vezes a realidade é meio assim, não quero estar aqui agora. Queria estar em casa coçando os ovos moles. Grandes ovos, jumbo e moles. Como os Angry Birds. E aí, o que acontece? Aí você fica ali, pensando. Uma prova de que o escapismo é legal e que quase todo mundo gosta é que a maioria das pessoas é muito saudosista em relação à infância. Porque durante a infância a gente não tem muita noção das coisas, ou seja, a gente está longe da realidade. A realidade dos seres humanos é uma coisa que a gente vai entendendo ao longo da vida. E quando a gente é criança, a gente entende isso do menor jeito, do jeito mais precário a gente tem uma noção da realidade. Tanto que muitas vezes eu, pelo menos quando era criança, me apoiava em coisas que eu achava para que fosse mais confortável a minha vida. Por exemplo, eu pensava que durante as guerras os animais eram colocados em abrigos indestrutíveis e assim eles não morreriam. Aí eu pensava, caralho, isso pode ser uma alternativa, acho que isso acontece mesmo, né? Então eu não vou perguntar pra ninguém se isso acontece mesmo, porque eu não quero saber. Eu quero pensar que isso acontece e eu quero acreditar nisso. Não quero que os animais morram pelas bombas nucleares. Porque é claro que toda criança, quando descobre que existem guerras, elas ficam com medo das guerras. E toda criança, quando descobre que existe uma possibilidade do Sol explodir, só que essa possibilidade está a milhões de anos daqui, essa criança vai enlouquecer. A criança vai, caralho, não é possível. Não é possível que o Sol vai explodir. Eu não acredito. A criança começa a ter problema pra dormir por causa disso. Pra você ver como isso é interessante. O contato com a realidade ele tem que ir aos poucos, mano. Porque se você é exposto à realidade como um ser humano, isso afeta o seu desenvolvimento. Você fica louco, fica maluco. E, enfim, mano, essa é a parada. Tipo, não, a gente não precisa estar na realidade o tempo inteiro. Sair um pouco da realidade é legal. Principalmente pra mim. Não principalmente pra mim, mas pra mim, muito, tá ligado? Eu gosto muito de sair da realidade e isso é uma das coisas que eu mais gosto. Inclusive, eu posso fazer até uma analogia pra você entender. O seguinte, quando eu estou na realidade, eu me sinto dentro da água. E quando eu estou dentro da minha cabeça, eu me sinto fora da água. É só isso que eu preciso dizer. Já dá pra entender. Mas eu posso acrescentar mais nisso, acho que eu vou fazer isso. Que, por exemplo, quando você está na realidade, você sente uma ânsia por voltar, pra voltar pra algum lugar confortável. Eu me sinto assim, né? Eu me sinto na ansiedade pra voltar pra aquele meu lugar confortável, pra voltar pra aquele lugar que me faz me sentir fora de perigo. Então, o que eu faço? Eu entro na minha cabeça e vou pra onde eu quiser. Escuto o que eu quero, vejo o que eu quero, penso no que eu quero. E, bom, quando eu tô lá eu respiro normalmente. É igual quando você tá dentro d'água, né? Que você tá dentro d'água você pensa assim, caralho, aqui até que é legal. Interessante ficar dentro d'água. É outras ideias. Mas eu preciso sair. Vai ter uma hora que eu vou ter que sair daqui, porque senão eu vou morrer sufocado. Vou morrer afogado, no caso. Aí você volta pra realidade e fala, tá ligado? Você fala, nossa, estou no seguro. Se eu estiver aqui fora d'água, não há perigo. Pensando que você tá numa piscina, né? Porque você tá no mar, você... cuidado.
Mas você tá na piscina, na casa da sua avó, na casa da sua tia, na casa sei lá de quem. Seu maior perigo é escorregar na borda, bater a cabeça e morrer. Mas você não vai fazer isso. Você tá dentro da piscina, tudo bem, tá tudo bem. E aí você olha, cara, porra, tô suave. Se eu boto a cabeça dentro d'água, eu falo, caralho, calma aí. Uma hora eu vou ter que sair daqui. Agora imagina se tem um filho de uma puta que segura sua cabeça assim embaixo d'água. Aí você fica, caralho, mano, eu dependo dessa pessoa pra viver. Se eu quiser tirar a cabeça d'água, eu vou ter que esperar a pessoa parar de fazer pressão na minha cabeça dentro d'água. E é por isso que não se deve forçar as pessoas na realidade. Não sempre. Mas é como se fosse uma aula de natação. Por exemplo, quando você tá aprendendo a nadar na natação, você tem os professores que ficam aqui com a mãozinha aqui, ó, embaixo do seu tronco, pra você ficar seguro. Você vai nadando aí, que se você for cair, eu te seguro aqui, ó. Tá ligado? E aí você tem os níveis, né? Primeiro você aprende a nadar no raso, depois você vai indo pro fundão. Aí você fica com medo do fundo, você fala, caralho, mano, não posso nadar perto disso, porque puta merda, é um abismo. É um abismo para minhas perninhas de criança, eu não chego lá embaixo, mano. Fudeu. Fudeu, tá ligado? E aí, qual que é a parada? As pessoas, um choque de realidade, às vezes pode ser bom, mas nem sempre. A moral da história é que a realidade é sufocante. E a gente precisa de um escapismo. Por isso que as pessoas são viciadas em coisas, por isso que as pessoas praticam coisas pra se distanciar um pouco da realidade. E às vezes pode até parecer que a realidade é um pouco chata. E ela é mesmo. Ela é um pouco sem graça, ela é um pouco limitada. As pessoas também são um pouco sem graça, são um pouco limitadas. Só que, mano, eu achava que o mundo. É claro que todo jovem, em algum momento da juventude, vai achar que conhece o mundo inteiro já. Vai achar que eu já conheço todos os tipos de pessoas existentes. Eu já sei como é o mundo, mas parceiro, você não sabe. Você não faz ideia, mano. Você acha que sabe de muita coisa? Você pode até saber de muita coisa, mas você não sabe de nada. Pois é, isso é muito interessante. São as coisas mais interessantes da vida, na verdade. Que o mundo não é sem graça, não, mano. O mundo realmente não é sem graça. Tipo assim, pensa que no mundo tem tudo. Porra, no mundo tem tudo, cara. Tem tudo aqui. Tipo, você tem planta, você tem ser humano, você tem animal, você tem macaco, você tem umas paradas que acontecem e ninguém sabe explicar. Você tem um relevo diferenciado para cada país. Você tem culturas diferentes para cada país. E não só essas culturas diferentes para cada país, você tem 8 bilhões de filho da puta morando nessa porra desse mundo. E você ainda consegue ter a oportunidade de ouvir o silêncio. Por pelo menos um minuto, sei lá. Às vezes não, mas depende do lugar que você vai. Existem, mano, pensa que a gente mora num mundo tão grande que mesmo tendo 8 bilhão de filha da puta, bilhão, mano, você não tem noção. Você não consegue imaginar 1 milhão de pessoas numa sala, você não consegue, nosso cérebro não foi feito pra imaginar isso não. Agora imagina 8 bilhões de pessoas, mano. É insano, isso é insano. Isso é muita gente, velho. É muita gente. E aí, tipo, porra, existem lugares no mundo que são isolados. E não só isso, como também existem lugares no mundo que são inabitados. A população é espalhada de forma desigual, a população é concentrada, tá ligado? Então, tipo, os lugares que tem gente, Índia e China, beleza. Primeiro, a China é infinitamente, não infinitamente não, é muito maior que a Índia, mano. A Índia é muito pequenininha. Não é muito pequenininha, mas porra, a Índia, pra um país que tem 1,5 bilhão quase, eu acho, 1,2 bilhão, tem muita gente na Índia, é onde mais tem gente no mundo. O país não tá nem no top 5 países com mais área do mundo, não tá. O país que mais tem área no mundo é a Rússia. E mesmo assim a Rússia, mano, não tem gente lá, tem pouca gente lá.
Então, porra, você pensa que, mano, nem na Índia a população é bem distribuída. E tipo, lá tem 1 bilhão de filho da puta e eles ficam tudo concentrado assim, ó, em metrópoles, em cidades, eles ficam tudo concentradinho. Se você pegar um mapa demográfico e você der uma olhada, como as pessoas se distribuem na China, você vê que, mano, é muito concentrado. Tem áreas isoladas na China, na Índia. Mano, no país mais populoso, povoado, né? Não populoso. O país mais populoso do mundo. Se você for lá, você vai consegue ficar sozinho. E o país é menor do que o Brasil, muito menor, inclusive. Muito não sei, mas é menor que o Brasil. E a China também é enorme. E tem muita gente, e mesmo assim também. É que a China é mais interessante, porque a China tem um tamanho enorme, a China é muito grande. Acho que não é maior que o Brasil, mas a China é muito grande. E, tipo, também tem muita gente, mas você pode ficar isolado. E, enfim, papo geográfico aí que eu mandei foi porque eu gosto muito de geografia, como eu havia dito. Mas, porra, se você for parar pra pensar que existem 8 bilhões de pessoas no mundo e que dessas 8 bilhões existem mentes independentes, existem mentes que pensam de forma única e singular. Em cada um desses 8 bilhões de números existe um cérebro responsável por este número, e este cérebro se formou de forma independente e diferente de cada um dos outros 8 bilhões de cérebros em países diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, ambientes diferentes, situações diferentes, condições diferentes e tudo diferente. E mesmo assim, agora vem a melhor parte. Mesmo assim, existe muita gente parecida, cara. Não era isso que eu queria falar, mas isso é impressionante. É impressionante como o comportamento do ser humano faz com que a gente fique parecido e padronizado, mesmo que sejamos tão diferentes. Eu realmente acho que se, eu realmente acho que se todo mundo fosse quem tentasse, né? Porque é impossível você ser 100% você 100% do tempo, né? É impossível você ser você mesmo. É muito difícil porque tem uma galera aí que se fosse elas mesmas ia ser bem criminosa, né? Então às vezes é bom saber que não é você mesmo, não seja. Se você for ser criminoso é bom não ser, né? Aí você vai tratar isso no hospital, né? Psicológico, psiquiátrico. Você chega, enfim, é isso aí. Mas as pessoas tentam muito ser parecidas e fogem de quem elas são, né? É, pois é, tô falando o óbvio, mas esse fato é interessante. E parar pra pensar que existem pessoas no mundo, muitas pessoas no mundo, que existem mentes diferentes e você sabe muito bem o que um cérebro humano é capaz. Fazer muita coisa, cara. Imagina que existem 8 bilhões de cérebros no mundo e cada um deles tem essa capacidade. Nem todos, né? Que tem uma galera aí que tem uma capacidade meio baixa, né? Mas tudo bem. Às vezes é por causa de deficiências, né? E as deficiências às vezes são complicadas, né? É um tópico complicado. As pessoas aí sofrem com deficiências e é bem triste às vezes, né? Às vezes é inspirador também. Geralmente não, por causa de dinheiro. E essa é a minha crítica ao capitalismo. Às vezes as pessoas não têm histórias inspiradoras porque nascem com deficiências e não têm dinheiro pra fazer nada sobre isso. Vou parar de falar, porque falar sobre pessoas deficientes às vezes faz com que você fale muita bosta, porque você não é, eu não sou considerado, né, uma pessoa, eu não vivo com uma pessoa deficiente como eu tô pensando assim, uma pessoa. Vou parar, chega. Não tem pra que falar disso agora. É isso aí. Vou parar de falar de pessoas no geral. Vou falar sobre o quê? Vou falar sobre escapismo. O escapismo, pra mim, é a melhor coisa da vida. E eu ia falar sobre alguma outra coisa, mas eu me esqueci. Mas era uma coisa interessante.
É, posso falar sobre mim também. Eu posso falar que, tipo assim, esses vídeos que eu tô fazendo, eles são vídeos meio que pra memória, né? Meio que pra uma espécie de recordações, né? Pra entender como é que a minha cabeça funcionava nessa época que eu gravei esses vídeos. E eu não queria só gravar eles pra mim, porque sei lá, vai que alguém vê esses vídeos e fala, poxa vida, que coisa engraçada, né? E pra sempre eles estarão aí no YouTube, né? Até o YouTube cair. Não acho que isso vai acontecer muito cedo, talvez eu morra antes do YouTube. O YouTube é muito insano e o YouTube apareceu um ano antes de eu nascer e ele provavelmente vai morrer depois de mim. Então ele vai viver muito mais do que eu. Já vive há mais tempo do que eu. É isso aí. Então, eles estarão aí os vídeos pra me lembrar do quão. Nossa, minha câmera até. Ih, cara, tô com 5% de bateria, tá? A última coisa que eu vou falar é. As pessoas não são tão ruins assim quanto parecem. E a gente deveria dar mais valor pro mundo e pra quem nós somos. E é isso aí, escapismo é muito legal. Se as pessoas vivessem mais um pouquinho mais dentro da cabeça delas, elas conseguiriam entender mais sobre elas mesmas e não seríamos tão padronizados e o potencial da humanidade aumentaria de forma criativa e inovadora, sei lá. Mas isso não acontece por causa do capitalismo, eu sei. Eu sei que as pessoas se matam de trabalhar e não têm tempo de fazer muita coisa porque elas estão trabalhando. E é isso daí, né? Tanto faz. Eu vou ficar escuro e também eu vou finalizar o vídeo ao mesmo tempo que eu finalizo o vídeo no meu celular pra ficar tudo certo e eu não ter que editar nada. Então é isso. Tchau pra todo mundo.